Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, com tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com capacidade de procurar e propor soluções. E essa semana muito tensa aqui na cidade de Guarulhos, hoje, 6 de outubro, terminou a greve dos servidores públicos, considerada a maior greve de todos os tempos aqui em Guarulhos. Muita gente saiu, digamos assim, chamuscada devido a essa greve. No começo do programa, queremos agradecer ao pessoal da Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica lá, www.guarulhosweb.com.br. Essas e outras entrevistas você encontra nesse canal aí, importante canal, que está, olha, estourando a boca do balão. E nesses últimos dias, uma audiência total nesse grande site. Bom, falando em polêmica, falando em Câmara Municipal, em greve de servidores, trouxemos o vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, vereador Laércio Sandes, do PMN. Boa noite, vereador. Boa noite, Roberto. Boa noite aos telespectadores. É um prazer voltar aqui para discutir os problemas da nossa cidade. E olha, ele esteve, se não esteve no centro de toda essa greve, dessas discussões importantes, esteve ali próximo ao centro, porque a grande polêmica foi o projeto de lei enviado pelo prefeito de Guarulhos para a implantação do regime jurídico único na cidade de Guarulhos. E o vereador Laércio Sandes é o vice-presidente da Câmara e teve a coragem, desde o início, de se colocar contrário a esse projeto, o que lhe rendeu, digamos assim, desafetos. Até o prefeito de Guarulhos parece que não gostou muito dessa história não, vereador Laércio. Isso te preocupa? Não me preocupa nem um pouco, Roberto. Eu não tive essa notícia por parte do executivo, mas se caso o tenha, simplesmente eu fiz o meu dever e me posicionei, por conta de que a gente tem que agir dentro da casa das leis com as convicções que nós dispomos e ser coerente com certas situações. E este projeto, da forma que foi processado e chegou na Câmara Municipal, ele não poderia ser aceito. Qual foi sua grande crítica? Porque logo no começo o senhor se posicionou contrário. Foi a forma que o prefeito mandou? Qual foi a grande crítica com relação a esse projeto? Roberto, você sabe que eu sou um vereador que costumo usar a tribuna em situações pontuais. E este projeto eu fiquei analisando algumas questões por algum período, acho que mais de um mês, e surgiu a ideia de questionar com relação
ao cumprimento da legislação, exatamente a nossa lei orgânica municipal, que impõe ao município que, quando vai tratar do regime jurídico único, o que lamentavelmente na data de 5 de outubro, completou agora na data de ontem, 27 anos, então o município demorou 27 anos para tratar do regime jurídico único, cumprir o artigo 39 da nossa Constituição Federal. Ao cumprir esta regra da Constituição Federal, não observou a lei orgânica municipal que diz que tem que franquear o acompanhamento na elaboração desse projeto por parte dos servidores. Então não seguiu todos os requisitos formais. Então entendo eu que o projeto não poderia sequer ser pautado pela presidência da Câmara para levar a plenário para ser deliberado. Entendo que ele poderia ter sido indeferido liminarmente, mas o nosso presidente assim o não fez, conduziu. Ele seria questionado em momento oportuno por descumprir essa regra. Mas não foi necessário, o prefeito percebeu que a questão iria se avolumar de outra forma, em razão da própria greve, pagaram para ver e aconteceu o que aconteceu, tiveram que recuar. Olha, o Laércio estava me falando que ele é advogado, especialista em previdência, e o projeto tinha 700 itens. Vereador, cá entre nós, se a pessoa não conhecer minimamente a questão previdenciária, fica difícil em uma semana, 2 semanas, compreender todos os prós e contras num projeto assim tão importante e tão complexo, não? Roberto, eu não tenho a menor dúvida que esse projeto ele tem pontos bons, mas ele tem situações ruins, prejudicial ao servidor, e não só isso. Creio eu que este projeto, da forma que foi sugerida, ele vai trazer uma responsabilidade muito grande para o contribuinte lá na frente. O que é o contribuinte? Eu falo do Tesouro Municipal, porque cabe ao Tesouro sempre aportar na Previdência Municipal caso as contas não fechem. E eu não tenho dúvida que isso vai ser um problema no horizonte, seria, né, se o projeto vingasse, entre 10, 15 e 30 anos, por conta de que nós estamos falando que o município vai contribuir com 18% sobre o salário do empregado, enquanto o empregado 11%. Eu não tenho certeza se esses números fecham. Não existe o cálculo atuarial. Isso é o que tanto se questionou. Então não dá para um projeto desta magnitude que envolve 80 mil pessoas, considerando os familiares desses servidores, não dá para a gente trabalhar numa votação dessa natureza sem esses dados técnicos. Eu acho que é subestimar a nossa inteligência. Eu que atuo na área previdenciária há 20 anos, eu sei que todas as reformas previdenciárias que aconteceu a nível federal sempre se observou essa situação. Então não dá para você dizer que o município vai deixar de recolher os 29% que hoje recolhe aproximadamente para o INSS e vai recolher 18%, e isso vai ser um grande fôlego nas contas do município. Talvez seja no primeiro momento, mas a médio e longo prazo vai ter que aumentar a contribuição para que a conta possa fechar. Por isso o cálculo atuarial. O que é o cálculo atuarial? O cálculo de cada servidor, qual a perspectiva, o tempo que ele tem para aposentar, quanto que ainda falta pagar, esse tipo de situação. Não existe esse cálculo. Se não fizeram isso em 27 anos, por que agora querem fazer no apagar das luzes? Por que eu digo apagar das luzes? Porque o mandato do prefeito já se encaminha para o fim. Então eu penso que ele deveria ter pensado isso no primeiro mandato dele, não agora, quando vai entregar a chave da prefeitura para o próximo prefeito. Então, eu penso que isso tem que ser discutido com mais profundidade, não é com irresponsabilidade. Uma curiosidade, o senhor é considerado da base do governo, né? O prefeito conversou com os vereadores da base, explicou pessoalmente qual a importância, o senhor se sentiu informado sobre esse projeto? Pedro... Ele está pensando em mim, o Pedro. Pedro não, desculpe, Roberto, desculpe. Ele está pensando em mim. Roberto, houve 2 conversas na prefeitura com relação ao projeto. 2 apresentações por parte do Dr. Antônio, que representa a FGV, qual foi contratada pelo município. Não me convenceu, eu fiz algumas indagações e não foi muito esclarecedora. Então, só para eu me sentir
compreendido de que essas respostas que eram dadas naquele momento não eram suficientes. Exemplo, os contribuintes que contribuem acima do teto da Previdência Social, quem que vai pagar essa conta? Porque hoje o teto está próximo de R$ 5.000. E o servidor que ganha, por exemplo, R$ 10.000, dos 5.001 até os 10, os regimes não têm como se compensar. Por quê? O que é compensar? Todas as contribuições que foram feitas no INSS vão ter que ser revertidas para o regime próprio, que é o regime da prefeitura. E este excedente dos 5.001 não houve contribuição. Quem vai pagar essa conta? É o Tesouro? Essa resposta não foi clara, não ficou clara. Dentre outras questões, a questão de licenças médicas. Então, nós tivemos diversos pontos que não se avançou de forma muito coerente. Não pode simplesmente, com 2 reuniões que fez no Paço Municipal, no calor das emoções, a gente decidir a vida de 18.000 pessoas, mais seus familiares, com simplesmente uma votação simples. Não pode ser assim. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui com o vereador Laércio Sandes, ele que está vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. É rapidinho. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. O Sindiscrit representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindiscrit fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico, além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio! Programa Tribuna Livre, hoje recebendo Laércio Sandes, advogado, vereador aqui na cidade de Guarulhos, especialista em previdência, em assuntos previdenciários, que acabou de sair de uma guerra bastante complicada aí, com relação ao projeto de regime único. A greve, hoje, dia 6 de outubro, foi extinta, né? Durou só segunda e terça-feira.
servidores públicos mostraram muita força e o prefeito teve que se curvar diante da vontade dos servidores públicos. Uma coisa muito bonita. Bom, eu estava falando que o Laércio Santos acabou se dando bem, a opinião dele acabou prevalecendo como contrária à imposição desse projeto. É interessante saber como é que ficou os vereadores, como ficaram os vereadores que apoiaram. Bom, mas isso aí é uma outra questão. Vereador Laércio Santos, falar um pouquinho sobre política. Estamos aí entrando num ano político e o senhor é afiliado ao PMN. Como é que está o trabalho do PMN? Eu estou sentindo ali muito calado. É natural isso? Não é natural? Roberto, o PMN, ele tem a característica de desenvolver um trabalho muito que calado. Veja que na eleição última que nós disputamos, nós surpreendemos nas urnas, onde tivemos mais votos do que o PTC. E o PTC foi um partido que, com todo respeito ao PTC, mas só fazendo um comparativo de que nós ali estávamos quietos, desenvolvendo nosso trabalho e conseguimos surpreender. E não duvide se dessa forma se repetir para o ano que vem, na próxima eleição municipal. Então, o PMN vem trabalhando, reunindo um quadro e desenvolvendo algo bem tranquilamente. O nosso telespectador, o Anderson Queiroz, ele fala, boa noite. O que o senhor vereador acha sobre o debate entre PSDB e PT dentro da Câmara? Esquece os problemas da cidade e outros partidos. Isso é muito de se lamentar. Eu já fui um dos vereadores e continuo sendo que critico quando polarizam a questão nacional trazendo para a cidade. Nós não podemos discutir assuntos de amplitude nacional na cidade. Eu acho que lá nós temos problemas muito maiores, problemas que muitas das vezes ficam sendo usado o tempo que nós temos para discutir, aprovar alguma situação relevante e acaba escondendo a realidade da cidade. Então eu acho que alguns outros 2, 3, 4 vereadores têm sempre cobrado quando a gente vê essa polarização. Nós não somos um país que temos o bipartidarismo. Nós partimos da ideia que tem que ser a discussão. Se for discussão, vamos discutir entre os dois partidos, mas os assuntos da cidade. Os assuntos que não diz respeito à cidade de Guarulhos, eu acho que nós não podemos tolerar. Cabe isso aí ao presidente também, que é o guardião do regimento interno, naquele momento, pautar o que os vereadores estão falando. Então aí quem está presidente deve ter esse devido cuidado. Uma das críticas que é feita à Câmara Municipal por toda é que o nível caiu muito. O senhor é um dos poucos vereadores que tem conhecimento da Câmara, que procura estudar. Como é que o senhor faz uma crítica, ou qual a crítica que o senhor faz da atual legislatura com relação a discussões técnicas e a debates e projetos mais técnicos em favor da cidade? Qual a sua crítica? Qual a sua avaliação, né? A avaliação que eu faço que os nossos pares, alguns dos vereadores, às vezes não têm na sua assessoria cargos técnicos para os auxiliar. E acabam conduzindo do seu modo e jeito e acabam emperrando na apresentação, muitas das vezes, de projetos de leis que não têm relevância na cidade porque são inconstitucionais, porque não é atribuição de nós vereadores apresentar esse projeto, é de algum deputado estadual ou até a nível federal, quando se diz respeito à lei penal, lei de trânsito. Então não temos essa atribuição e acaba que a Câmara trabalhando na discussão de projetos que a gente sabe que é inútil, fútil, e lá no fim, se vier a ser aprovado, por conta da maioria que entende pela validade, o prefeito vai vetar ou, de repente, a Câmara vai aprovar e o Judiciário vai acabar julgando ilegal. É por isso que a cidade de Guarulhos acaba tendo aí o rótulo da campeã de projeto de leis reconhecidamente ilegal pelo Judiciário. A gente tem trabalhado para que isso não aconteça. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal comissão que tem responsabilidade de dar parecer sobre esses projetos. Nós temos procurado ser um pouco rígido e muitas das vezes quando a gente verifica que o projeto ele não é passível sequer de votação, a gente tem orientado, encaminhado para o vereador para que faça uma mudança, uma adaptação na medida do possível. Agora, se ele insiste no projeto, vai a plenário e o plenário é soberano para dizer qual é o destino daquela propositura.
A Cibele Cristine está dizendo, merece meu respeito esse vereador. O William Alves, boa noite, Roberto. Tudo bem? Mande um abraço para o doutor e vereador Laércio Sandes. Bom, vamos lá. Pergunte para ele se hoje o que ele acha sobre os vereadores da base que deixaram o próprio prefeito sem base, segundo ele, e se ele acha que na sexta-feira pode ter retaliação do prefeito no Diário Oficial. Pergunta boa, hein? Um abraço ao William. Eu tenho a dizer o seguinte, que o meu compromisso, quando eu vim para a Câmara Municipal, o meu compromisso foi com quem ali deu os 3.000 votos. E a partir daquela eleição, passou a não ser só com aqueles 3.000, mas com todos os munícipes da cidade. Eu não estou preocupado se eu vou ter ou não vou ter retaliação. Eu estou para defender os interesses da cidade. Eu costumo dizer que eu estou vereador, eu não sou vereador. Se amanhã ou depois eu vier a ser candidato e não for reeleito, continuo a minha vida normalmente enquanto advogado. Mas vou estar consciente que eu dei o máximo de si para ajudar a população. Com relação aos vereadores que se posicionaram de forma diferenciada, respeito a posição deles. Só não concordo, continuo achando que nós não poderíamos ter admitido em nenhum momento esse projeto sequer no grande expediente da Câmara Municipal para ser deliberado. Eu acho que aí foi um ponto que nós deveríamos não ter aceito e buscar com a direção da casa a devolução mais rápida possível para não ter ocorrido todo esse desgaste. Mas, de qualquer forma, essa responsabilidade não é da Câmara, isso aí foi uma responsabilidade do prefeito que, junto com os seus secretários, quiseram pagar para ver o custo de tudo isso. E está aí a realidade. Um abraço para o Amarildo Varela, o Nelsinho, o Gustavo Alves, o Tião do SAAI, grande batalhador, funcionário público, e o engenheiro Eduardo Henrique Martins, sempre nos acompanhando aqui via web. Um abraço a todos. Com relação a tudo isso que tem ocorrido, vereador, uma grande preocupação que o pessoal tem falado muito aqui é com relação à renovação. O senhor acredita que, depois de tudo isso, acredita que possa ter uma renovação da Câmara? Isso te preocupa? Não, a mim não me preocupa, como eu disse, porque a minha atividade não é viver de mandatos eletivos, estou para colaborar dentro do que for possível. Eu acredito que realmente vai ocorrer uma renovação por duas situações. Essa eleição próxima é uma eleição, vamos dizer que será a primeira eleição depois de alguns protestos, de alguns posicionamentos, essa situação econômica, o período eleitoral vai ser diferente, não teremos mais aqueles 90 dias oficial de campanha, será os 45 dias ali a partir do dia 15, 16 de agosto. Então eu acredito que face a movimento, o posicionamento da Câmara Municipal tende aí a ter uma mudança razoável. Isso é natural, né? Em todas as legislaturas vem ocorrendo isso a cada 4 anos. O senhor já tem visto esses candidatos a prefeito aqui na cidade de Guarulhos, Carlos Roberto, agora Martelo, alguns nomes como Eli Corrêa e também Jorge Wilson. Tem conhecimento dele? O que o senhor acha desses vereadores, desses pré-candidatos a prefeito? E nós temos aí, além desses que você falou, o Jorge Wilson, o Gileno, o Guti, né? O próprio Martelo. Eu acho que é interessante para a cidade essas alternativas. Acredito que vai afunilar um pouco mais, acredito que não sejam todos esses os candidatos, mas de qualquer forma nós temos que ficar de olho no histórico desses candidatos, aqueles que a sua trajetória de vida, a sua biografia, para verificar aquele que realmente, dentro da sua trajetória, o que eles fizeram de bons, que podem colaborar com a política e não se servir da política, porque a gente está na atividade política, não é a gente buscar benefício para si, nós temos que pensar na coletividade. Então, eu acho que é o momento da cidade reavaliar, depois desses 16 anos de gestão do Partido dos Trabalhadores, se ela quer continuar neste rumo ou se precisa refletir qual é o rumo da cidade para os próximos anos. Então, eu acho que é o momento oportuno, dentro desses candidatos que aí nós temos pela frente, a gente buscar tirar um norte e bom que todos fiquem de olho, não esperem simplesmente a propaganda eleitoral lá na frente. Essas mudanças eleitorais já agradaram os senhores?
um prazo menor para campanha política, um prazo menor para filiação? Eu acho que ficou bem oportuno, ficou mais democrático, tanto a mudança de um partido para o outro, o prazo de 6 meses, o prazo de campanha. Só o prazo de campanha que eu acho que foi um pouco curto. Eu acho que ficaria razoável aí 60 dias. Já vinha ocorrendo, né? Muitos dos candidatos matavam o primeiro mês. Eu acho que 45 dias vai ficar um pouco curto. Por que que eu digo isso? Por conta da burocracia do cartório eleitoral. Muitas das vezes o cartório demora, deferir uma candidatura, CNPJ, aí você tem que preparar material. Então eu acho um pouco curto. Eu acho que 60 dias ficaria mais razoável. Mas o Congresso decidiu, a presidente sancionou, então está valendo, nós temos que cumprir. Bom, mandar um abraço para o Decinho Pompeu. Aliás, vamos trazer Decinho Pompeu semana que vem aqui para falar sobre política. E também um abraço para o Jorge Taer. Faz tempo que o Jorge não vem aqui, trazer ele aqui também. Laércio, obrigado por ter vindo ao nosso programa. Um minuto final para você fazer suas considerações. Roberto, eu agradeço. Estou à disposição quando for para discutir os assuntos da cidade e espero ter colaborado com a minha colocação. Eu sei que o tempo é muito curto, mas e esse assunto do regime jurídico, isso aí ainda vai ter discussão ampla e a gente pode ir debatendo ponto por ponto. Eu acho que é melhor do que tratar de 700 artigos em um momento curto. Obrigado, boa noite. Obrigado pela audiência. Esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais. Curte lá, Tribuna Livre, Roberto Samuel. Vê o Instagram, Twitter, estamos lá. Esses e outros programas estão lá. Um abraço e até o próximo.